Fala, nação cruzeirense, estamos começando o nosso jornal desta quinta-feira depois da eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil, e a gente vai trazer aí as informações do Cruzeiro, as novidades, situações também do futuro do Cruzeiro, né? Envolvendo também essa Série B, o Cruzeiro buscando aí uma vaga na Série A do ano que vem. É a única competição que restou para o Cruzeiro na temporada. A gente já não almejava muita coisa na Copa do Brasil, mas a forma que a gente foi eliminado chateou muito o torcedor, né? Então participa com a gente, se inscreva no canal que está começando agora o nosso vídeo dessa quinta-feira para a gente trazer as principais notícias do Cruzeiro. E aí a gente começa com uma boa notícia, né? Que a Justiça rejeitou aí um pedido do Wagner Pires aí de embargos. Foi rejeitado pela Justiça. O Cruzeiro havia conseguido aí o arresto cautelar de 6,8 milhões de reais aí, referente a patrimônios do Wagner Pires, do Itamar Machado, também de um empresário que estava ligado aí a algumas negociações do Cruzeiro, e o Wagner Pires justificou algumas coisas na Justiça e a Justiça não aceitou muito bem essas justificativas do Wagner Pires, como por exemplo o próprio Sérgio Rodrigues disse na última live do presidente, que ele tinha dito ali que se fosse mesmo feito esse arresto aí, se fosse feito esse bloqueio de bens dele, ele poderia aí criar sua insolvência financeira, esse embargo aí. Então, pedidos do Wagner Pires sendo rejeitados pela Justiça, né? A Justiça começa ali a identificar erros e irregularidades no Cruzeiro e faz esse bloqueio para que futuramente, caso seja 100% comprovado isso, o Cruzeiro possa ser ressarcido, deixando sempre bem claro que o Cruzeiro não recebeu nenhum dinheiro, que não tem nenhum bem entregue ao Cruzeiro, é apenas o começo do futuro aí, né? O começo de um futuro próximo do Cruzeiro talvez sendo ressarcido de alguns desvios que possa ter acontecido, né, de acordo com as investigações da Polícia Civil, do Ministério Público. Então a gente começa a ter boas notícias referentes ao último ano, né, aos últimos anos de gestões aí do Wagner Pires, do Itamar Machado, do Sérgio Nonato. Então a gente fica na torcida e acompanhando também essas situações. E lembrar para você que as principais notícias do Cruzeiro você pode acompanhar em tempo real, assim que saem lá no aplicativo da OneFootball. E a gente deixa aqui o primeiro link na descrição do vídeo para você acompanhar, baixar e instalar o aplicativo da OneFootball, que lá tem todas as notícias, todas as informações. Então baixa já o primeiro link na descrição, você baixa e instala no seu celular e aí você passa a ficar sempre muito bem informado de tudo que acontece no mundo do futebol. Você pode selecionar o seu clube do coração, então baixa já e fica sempre muito bem informado. E depois da eliminação de ontem para o CRB, né, o Sérgio Rodrigues ali na entrevista já tentou tranquilizar um pouco a torcida em relação à disputa da Série B, prometeu reforços, disse que o clube está aí atento ao mercado, que deve trazer mais atacante, mais lateral esquerdo, que são as posições ali que a torcida vem questionando muito, né? Recentemente agora o Cruzeiro já está anunciando o Rafael, um lateral direito, que também joga como ponta, de 18 anos, vindo do Sport, né? Estava se destacando na equipe do Sport, começando a sua carreira profissional, e aí ele está acertando a sua vinda para o Cruzeiro, né? O Sport já confirmou a negociação e ele deve ser anunciado em breve pelo Cruzeiro. A gente teve aí a eliminação e aí a gente, nos últimos jogos, já ficou muito claro que o Cruzeiro precisa de reforços para a sequência da temporada, né? Principalmente na lateral esquerda, que é uma posição que a gente sempre bate aqui nos nossos vídeos, que é um lugar onde nenhum se encaixou, né? A gente tem hoje aí à disposição o Giovani, tem o Patrick Bray, também tem o João Lucas. Desses três aí, acho que o que saiu menos pior, não vou nem falar melhor, foi o Patrick Bray, mas a única atuação dele boa foi uma partida nesse pós-pandemia. E depois disso ele acabou se lesionando também, não ficou à disposição nas últimas partidas. E o João Lucas e o Giovani, né? O Giovani, coitado, chegou até a marcar um gol ontem, mas não tem condições nenhuma do Giovani ser titular dessa equipe do Cruzeiro. Pelo menos nesse primeiro momento aí é o que mostra as atuações dele, né? Então a gente fica atento ao mercado também, a essas negociações do Cruzeiro. Inclusive o Pedro Rocha, que trabalha aí na Globo, né? Ele divulgou hoje no seu Twitter lá que o dia foi movimentado, então o Cruzeiro deve mesmo estar atento ao mercado aí, tentando alguma negociação, trazer algum jogador. Vamos ficar na expectativa para que venha um reforço bom aí, né? Que o Cruzeiro consiga realmente se reforçar, né? Porque o Cruzeiro está fazendo contratações ali, como foi o caso do Giovani, do Robertson, mas esses jogadores não são reforços, né? São contratações que, na verdade, no final das contas, acaba vindo ali mais para inchar o elenco, aumentar a folha salarial e não ajuda em nada, né? A gente teve também a reclamação do Sérgio Rodrigues relacionados aí
a forma que o clube foi tratado nesse estádio, no Rei Pelé, para enfrentar a equipe do CRB, dizer que o vestiário estava sem luz, que aconteceu algumas hostilidades ali depois da eliminação do Cruzeiro. Então o Sérgio Rodrigues reclamou bastante depois dessa eliminação também. Obviamente não colocou culpa disso na eliminação, mas é o que a gente para pensar, né? Realmente isso acontece no futebol, essas coisas aí que muitos dizem ser rivalidades, né? Mas aí muitas vezes os clubes pegam isso aí como motivação, entra ali dentro de campo e dá o sangue, busca a classificação. Não foi o que aconteceu ontem, né? O time do Cruzeiro mais uma vez muito apático, não mereceu mesmo a classificação, jogou muito mal. No comecinho do jogo parecia até que ia demonstrar alguma coisa de diferente, mas com alguns jogadores ali dentro de campo é muito difícil, né? Tem uns jogadores ali que não tem a mínima condição de ser titular da equipe do Cruzeiro. E ainda falando de titularidade, falando de jogadores aí, o Cruzeiro tem alguns jogadores retornando aí, né? O Jean tá se recuperando da lesão no joelho aí, sentiu um incômodo no joelho, mas ele ainda não vai ficar à disposição do Ederson Moreira para essa partida do final de semana contra o América, não. Ele tá se recuperando, tá se sentindo melhor, mas ainda não vai ser relacionado para essa partida. Já o Kaká, que ficou de fora do jogo de ontem, por conta ali de um desgaste muscular, né, vindo numa sequência muito grande de jogos, ele vai ficar à disposição do Anderson e deve voltar à equipe titular. Uma boa notícia, né, depois da atuação de ontem, o Kaká é um jogador muito importante nesse time do Cruzeiro, então a gente fica na torcida para que ele volte, continue ele desenvolvendo seu bom futebol. A gente teve aí hoje a divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20, a CBF divulgou, o Cruzeiro faz a sua estreia contra o Vasco no próximo dia 23 de setembro, vai acontecer lá no Sesc Venda Nova esse jogo, mas ainda não tem o horário definido. E aí a CBF divulgou a tabela completa, então você pode acessar o site do Diário Celeste, que é o diarioceleste.com.br, que você acompanha lá a tabela de jogos do Cruzeiro completa, a lista completa dos jogos. E falando em jogo, sábado a gente tem jogo, né? A gente vai enfrentar o América, um clássico mineiro, pela Série B. E aí a gente vai ter um evento muito especial, que vai ser uma live, vai ser verdadeiramente um dia de Cruzeiro, né? A gente vai ter às 2 horas da tarde um jogo entre Cruzeiro e Grêmio pelo futebol feminino, válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino. E aí na sequência a gente vai ter a live do presidente Sérgio Rodrigues, que costuma acontecer às quinta-feiras, né? Mas aí essa live foi adiada para sábado para fazer parte desse evento. E aí às 19 horas a gente vai ter Cruzeiro e América pelo Campeonato Brasileiro, a Série B. Então a gente tem 2 jogos, tem a live do presidente, o presidente prometeu mais atrações aí durante essa live, então vamos ver como que vai ser esse evento. A gente sempre na expectativa, vai ser a primeira vez que o time feminino do Cruzeiro vai jogar no Mineirão. Esperamos que as meninas aí consigam uma vitória em cima da equipe do Grêmio, né, que vai ser uma vitória muito importante também. A gente acompanha aqui tanto o futebol feminino quanto o futebol de base, a gente trouxe a informação do Sub-20 e a gente trazendo sempre as informações do Cruzeiro. Olha só, destacar para vocês também, tá rolando lá no nosso Instagram um sorteio da camisa nova do Cruzeiro. Essa daqui é minha, recebemos da Adidas, né? Um presentaço aí, mas a gente está sorteando uma igual a essa que você pode participar lá no Instagram. E o link do sorteio está aqui na descrição do vídeo também para você participar, concorrer a uma camisa igual a essa daqui. Então participa, se inscreva aqui no canal, deixa o gostei no vídeo, siga acompanhando aqui que tem vídeo novo todos os dias. E esse foi o nosso vídeo desta quinta-feira, pouco movimentada, mas com algumas informações importantes sobre o Cruzeiro. Então se inscreva e até a próxima.